desenvolveu o trabalho? Entretanto, depois foi sempre apoio, é que chegou ao ponto de terminar, não Sim, é? terminaram. Foram morrendo irmãos pela idade, etc. Nunca houve aumento de familiares, etc. Sim, sim. Mas aí já não estávamos. Íamos lá, nós íamos lá, Sim. porque entrou no trabalho da escola e estávamos integrados na escola. Na escala. E nessa altura já estavam onde? Vivíamos já aqui em Coimbra. Já aqui em Coimbra. Mas primeiro vivíamos na Milhada. Eu chegava a ir lá os domingos a seguir. A partir da Milhada. A partir da Milhada, eram 70 km. Entretanto, começou-se a integrar o trabalho na escola e uma vez por mês. Sim. Tornou-se mais. Depois viemos viver para Coimbra por uma questão de ajuda. Quando houve a divisão da Assembleia de Deus, senti-me mais útil, mais podendo ajudar aqui. Sim. Foi nesse período, ou após esse período, depois me reconheceram e me consagraram como... Na Igreja da Sota, ainda nas instalações? Já ali. Já ali naquelas instalações. Quer dizer, estas instalações têm quantos anos? Eles alugaram em 58. Está no relatório, está escrito. Sim. E depois o trabalho aqui na Sota, como é que se desenvolveu? Naquela altura era uma igreja já com muitas presenças, com muitos membros? Sim, sempre foi uma igreja com... apesar de sofrer um choque muito grande, houve mesmo assembleias inteiras que foram para os pentecostais. E daqui foram muitos membros. Mas porquê? Porquê é que se terá dado isso? Como é que eu dizer? Quanto a mim, foram crentes que não cresceram. Sim. Não cresceram. Sim. Eu por uma questão de postura espiritual e conhecimento, sou a favor da comunhão, mas não da divisão. Exato. Sempre pautei por isso. E dentro, como responsável já, aquilo chamam nuclear, presidente, etc. Eu não vou empregar termos que às vezes diziam e tal. Eu dizia a autoridade é horizontal e não é vertical. Eu sou presidente, não é da igreja, sou presidente é apenas da corporação, que é, digamos, uma questão jurídica, mais nada. Sim. Quanto à igreja local, as coisas têm que funcionar apostolicamente. E essas divisões fizeram com que as igrejas aqui na zona, igrejas dos irmãos, entrassem em uma crise? Sim, quer dizer, houve crescimento, graças a Deus houve crescimento. Houve divisão, mas também houve crescimento. Exatamente. Claro, e tudo isso, porque muitos até chegaram a voltar. Sim. E já têm vindo outros. Quem é que eram os responsáveis nessa altura aqui na igreja? O Simão Franco, pessoa importante naquele aspecto, não é? Claro. E havia um grupo de irmãos dedicados, era o irmão José Luís, era o irmão Joaquim Gonçalves e o irmão Simões da Silva. Mas eram aqueles anciãos que eram úteis e tudo isso, mas não tinham, como é que é dizer, no contexto do ensino. Sim, faltava-lhes bases para... Pois. Eram muito bons a pregar e úteis, muito, mas faltava essa. Para o ensino. E a coisa, evidentemente, que houve algumas lacunas, que é natural. Claro. Entretanto, há o mais idoso, foi para a África do Sul, tinha lá uma filha e tal, teve lá vários anos, e a igreja, eu sem ser, mas continuei a colaborar, e sem ambicionar posição. Sim. Sem ambicionar posição. A igreja tinha quantas pessoas a trabalhar a tempo integral? Olha, eu sei que chegou a haver mais de 30 igrejas locais. Aqui na zona? Na zona, até atingia Viseu, etc., sim. Leiria. Sim, mas para haver um conjunto tão grande de igrejas tinha que haver pessoas que estavam... Havia muitos irmãos que ajudavam e que eram
muito úteis, úteis. Naquele aspecto que eu considero apostólico de ensinar a sã doutrina com digamos, princípio, meio e fim, creio que o irmão me entende, não é? O único era o irmão Franco, não é? Pois. Quando o nosso irmão chegou a um ponto que retirou-se, teve que ir para a Inglaterra com a primeira esposa, a responsabilidade não caiu sobre mim. Sem nomeação, sem nada, mas uma questão de... Eu senti o peso e sempre me pautei, porque o ancião tem que ser apto para ensinar, mas para ser apto para ensinar tem que ser apto para aprender. Exatamente. E dou graças a Deus que sempre tive esse desejo, aprender. E também já tinha tido uma formação, não é? Portanto, sim, formação digamos, autodidata, eu designo nesse sentido. Mas tinha falado pela comunhão. Que tinha frequentado a escola bíblica lá em Lisboa, portanto... Um mês, etc. E frequentava, foi muito útil. A comunhão com os irmãos da Ação Bíblica foi muito importante, especialmente o ensino do pastor Alexandre, foi, digamos, o fundador da Ação Bíblica. Creio que o irmão conhece. Sim. Tive um bom relacionamento, porque eles não convidavam qualquer obreiro. Sim, claro. Qualquer pastor. Quer dizer que nessa altura havia também uma igreja não sei se ainda hoje há, em Coimbra. Não, nunca houve. Nunca houve. Não. Então o meu contacto era pessoal através da livraria, a Ação Bíblica na Avenida de Roma. Tive bons relacionamentos, boa comunhão. Pierre Matés, Filipe Matés. E depois no Algarve. Eles convidaram-me para estudos, eu não digo isto, não menciono isto com... Não, é só para conhecer a gratidão e consolação. Foi muito útil, posso dizer, devo muito no sentido espiritual. Eu nunca me prendi só ao ensino dos irmãos. Porque eu percebi que a nata do ensino não está nos irmãos, não está na Assembleia de Deus, não está na Bíblia. Está na Bíblia, mas fora do círculo, digamos, denominacional, há vultos de... Claro, com certeza. E dou graças a Deus porque sempre me pautei por desejar o melhor alimento, equilibrado, fundamentado sempre na Palavra de Deus, porque aprendi esta regra, que é muito importante, que a Palavra de Deus interpreta-se pela Palavra de Deus. Sim. E mantenho umas coisas que me atraiu sempre, ainda hoje. São temas, irmão. Temas. Porque um tema leva-nos a outro tema. E depois temas, já. Exatamente. O último tema, então, houve uma crise aqui, algo que já tocou com a minha dignidade. Pela graça de Deus era repreensível, mas, enfim, tivemos um princípio muito puritano. Nós não temos, e depois a minha querida também teve na Assembleia de Deus, não é? Sim. E houve coisas que não nos caía bem. Exatamente. E tivemos que nos manifestar sobre o assunto. É claro. Houve guerra, houve oposição, etc. Claro. E então, nesse contexto, não entrar em pormenores, não vale a pena. Eu disse, meus irmãos, tendo em conta a definição do meu caráter, a Igreja não é digna de ter um ancião, como foi acabado de definir. Entrei como ancião, eu entrei como obreiro, eu entrei como membro da Igreja, mas saio como obreiro e membro da Igreja. O meu ministério de ancião terminou. Todavia, se quiserem usar o meu ministério, à disposição. Quer dizer que atualmente na Igreja da Sota não está como ancião? Não. Bem, a partir dessa altura não. Mas posteriormente, quando o nosso querido irmão Fernando começou a entrar na decadência com o problema da próstata, eles vieram-me convidar para dar os estudos bíblicos. Eu disse, com temor e tremor, eu aceito, como servo. Depois continuei sempre na comunhão, pregando. Eles convidaram-me e eu ia lá sempre pregar e dar os estudos bíblicos. Mantive sempre a comunhão, porque eu sou a favor da cooperação, da comunhão e nada de divisão. E dentro do ministério eu sempre preconizei e disse, irmão, dentro da qualidade, porque às vezes subiam ao púlpito pessoas que não tinham qualidade. Claro.
Acontece sempre. Infelizmente, não é? Mas dentro da qualidade deve haver variedade. Porque é isso que nós vimos nos Evangelhos, é o que vimos nas Epístolas. Sim, Não sim. temos um homem a escrever o Evangelho, é o Evangelho com 4 Autores. autores. Temos as Epístolas, é Paulo, é João, é Pedro. Portanto, a revelação, nenhum irmão tem tudo que a Igreja precisa. Claro. Dentro da qualidade, com dom deve haver variedade. Sim, sim. Mas hoje em dia as igrejas têm tendência para se fechar mais sobre si, Infelizmente, em termos de igrejas mesmo, e em termos denominacionais ainda pior, não é? até, sim. Às vezes até igrejas da mesma denominação, próximas, sim. Se dividem entre si. se fecham muito. Se A fecham. Assembleia de Deus não é aquilo que foi, não é? Pois, claro. Não é aquilo que foi. Então, se tivesse que fazer um resumo dos locais por onde passou e onde exerceu uma atividade de ministério, quantas localidades é que teriam sido ao longo da vida? Terras pequeninas ou grandes? Querido irmão, olha, tenho tido audiências de 2, 3. Mas também já tenho tido audiências talvez de mais de 500 irmãos. Pois, claro. Mas sou franco, eu gosto mais das pequenas reuniões. Sim. Fui convidado, tenho até o esboço daquilo que eu dei, uma reunião que houve na Tocha, grande reunião de obreiros, etc. De irmãos, já não consigo. Sim. Em 2006, salvo eu. Eu tenho até o esboço daquilo que eu, digamos, apresentei na altura. Sim. Mas eu posso lhe dizer que talvez mais, com gratidão e consolação, talvez mais de 50. Sim. De norte a sul. Sim, e no estrangeiro. E no estrangeiro também. Não é com vaidade, é com consolação. E foi a minha querida que quis que fosse aquilo. Eu fui convidado para as bodas de ouro e fui o primeiro pastor de uma série de pastores que eles convidaram do Brasil, Sim. Igreja Presbiteriana em Nova Jersey, de São Paulo. Conhece talvez de novo. Sim, claro. Fui o primeiro. E aqui algumas igrejas negligenciaram, me ignoraram nos 50 anos. Até tenho uma ou 3 ou 4 igrejas que me convidaram. Coimbra, por exemplo, não se lembrou dos 50, fez o culto de aniversário, etc. e ignoraram. Mas eu não digo isto despeitado, da sequência da testemunha. Não. Tenho continuado. Portanto, 50 igrejas de norte a sul do país. Não, eu digo. Sim, 50 locais de culto, não é? Por exemplo, no Algarve também preguei, alguns convites, etc. E em termos de nomes de colaboradores ou de missionários que estavam em Portugal, que conheceu ao longo da vida, quais são aqueles que consegue recordar e que foram e que influenciaram de alguma forma, o influenciaram a si e acha que foram importantes para a Igreja ao longo da sua vida? Eu creio que para mim, sem ser tendencioso, não é? Sem ser tendencioso e sem minimizar os restantes e desprezar. Irmão Frank Smith é a referência principal para mim. Como digo, querido irmão, cada um tem o seu ministério, tem o seu trabalho, tem o seu... Mas para mim, eu considero meu pai espiritual no contexto que eu até uma vez me defini num congresso que houve na América, em nome agora, Fall River, várias igrejas convidaram para dar testemunho, não para pregar, e eu me defini como o Timóteo do irmão Frank Smith, naquele sentido apostólico. Fui fiel até, sempre fiel, apesar daquilo que houve, etc., não é? Como digo, pauto-me pela edificação, pela cooperação e comunhão e não pela divisão. E neste contexto continuo no espírito, embora depois que estive com um querido irmão que me convidou, eu tinha a intenção mentalmente de ir por 2 domingos e não pude ir. O fator frio. Estava na segunda. E para se deslocar daqui para a igreja, como é que alguém vem cá buscá-lo? Às vezes é táxi, eu chamo muito táxi para levar. Só assim, porque vive sozinho. Sim, eu vivo sozinho, mas não estou abandonado nem desamparado, porque há um filho
que foi delegado de informação médica Sim, sim, e tal. está ocupando cá em baixo. Sim, Está. Mas ele tem a vida dele. Pois, E às vezes não tem tempo para mim. Sim, Às sim, vezes sim. passa-se dias e dias que eu não o vejo. Não? Sim, sim, sim. De maneira, mas isto vem a propósito. Não me sinto abandonado, não me sinto desamparado, porque os netos, as netas têm sido impagáveis. As filhas, especialmente, não todas, não é? Porque tenho 9 netos. Sim, pois. 9 netos. 6 bisnetos. Não acha que é carga demais? É muito. Aos 88. Já alguma vez pensou em calmamente escrever as suas memórias? Meu querido irmão, eu tenho desejo, não tenho tido é tempo. Não me diga. É verdade. Então, Parece impossível, mas é. Eu sempre fui o polivalente. sim, Eu não sou pedreiro, mas fazia trabalhos de pedreiro. sim, Eu não era, hoje já não faço. Não sou eletricista, mas fazia Sim. trabalhos elétricos. Ainda hoje faço coisas, pequenas coisas, não sim, é? sim, sim, sim. Canalizador eu fiz. Mas qual era a sua profissão mesmo? Antes de me converter ao Senhor, Sim. era sapateiro. E trabalhei como sapateiro até ir para a Marinha. Sim, sim, sim. Abriu-se uma porta que, se eu seguisse, se continuasse, eu hoje podia estar formado como oficial. Da Marinha, pois. Que abriram Sim, sim. a porta, foi extraordinário, foi extraordinário. Então, estávamos a falar... Sobre a apreciação dos outros missionários, como Exato. digo, para mim, sem ser tendencioso Sim, e sim, sem minimizar nem desprezar, que apreço de todos eles, Sim, tipo sim. relações. Estávamos a falar das profissões que teve. Um bocado de pedreiro, um bocado de eletricista. Isto é o ser habilidoso, Sim, não é? sim, sim. Mas a sua profissão depois... Não continuou. Não continuou, continuou porque estava em tempo integral, era o portanto, ponto, dedicava-se completamente à obra e não é? era essa a sua profissão. E pela fé foi vocação, eu costumo Sim, definir sim, sim. como vocação, foi chamada do Senhor. Tanto eu como ela, dou graças a Deus, porque Pois. não só ela foi o instrumento para a minha salvação, no sentido humano do testemunho. Sim, sim, sim. Eu às vezes ela mostrava-se assim um bocadinho triste por não haver correspondência a certas trabalhos que ela fazia no Facebook. Sim, sim, E eu sim, disse, sim. querida, olha, estás a transmitir a palavra do Senhor e lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias, pode até ser depois na glória, olha, eu converti-me ao Senhor, tu foste o instrumento que Deus usou, a resposta às orações do meu pai. O meu pai não viu a resposta às suas orações. Sim, sim, sim. Eu ainda era uma criança rebelde, indomável. E, no entanto, o Senhor operou e te usou de uma maneira milagrosa. Pois, e foi a maneira de eu arranjar um pastor com letra pequena para a minha vida, que eu ensinava que pastor com letra grande é só o Senhor Jesus, Sim, os sim, outros sim. são pastores com letra pequena. Sim. Sempre disse isso, sempre E mostrei. o que é que hoje, a uma certa distância e com a idade que tem, como é que vê o trabalho aqui, por exemplo, na zona de Coimbra? Eu acho muito carenciado. Sim. Carenciado a nível de carenciado. mão de obra, de obreiros? Pois, quer dizer, vocações é o que eu Vocações, noto. É sim, vocações, não é? Porque há irmãos que têm qualificação, etc., mas têm a sua ocupação. Lá está. Que não estão em tempo integral, portanto são profissionais de alguma coisa. Porque, olha, por exemplo, eu tive um infarto de miocárdio. A minha fé torna-me dependente, confiante e reverente ao Senhor. Pois. A primeira coisa que eu perguntei à médica após 6 meses de doutora, eu fui por vocação, fui pastor evangélico. Continuo ainda, tenho a experiência, etc. E ele disse, olha, sem ser impositiva ou autoritária, ela foi determinante. Ele disse, parar não para. Pois. Mas evite reuniões de emoções muito fortes. Claro. E eu tive uma reunião muito forte que foi, eu não preguei, mas dei uma palavra
gratidão no culto, como por exemplo na casa de oração e depois no cemitério. Sim, sim, sim. Li a palavra do Senhor sem pregar, pedi licença, se me permitiam, sobre a ressurreição, que estávamos ali não para sepultar um corpo, mas para semear um corpo segundo que havia de ressuscitar, etc. Apenas esse facto. E Deus dá uma graça, e estava constipado, eu estava, enfim. Mas então vê que há uma falta de obreiros. Bem, eu digo no sentido. Para fazer crescer o trabalho, não é? O trabalho, eu creio que há coisas que, não sei, falta-me as palavras para definir. Sim. Porque eu tinha a responsabilidade de dar estudos bíblicos. E eu sempre fui por temas, e estávamos sobre o tema da glória. E quando comecei a ver a vastidão do tema em si, da glória passada, presente e futura, do Senhor Jesus Cristo, eu disse para mim, eu já não saio da glória. E tenho ali, fiz aos Efésios, partindo aos Efésios, pela igreja, etc. De maneira que eu terminei com cultos à noite. Só ia um culto por domingo, inclusive aqui em Coimbra. É o primeiro domingo em que eu ia pregar lá. Experimentei pregar 2 vezes, mas na segunda vez foi. E ela, a minha querida, disse: não deves fazer. Pois. Tiveram que importar. Este termo não é depreciativo, meu querido irmão. Sim. Um missionário do Brasil. Pois, claro. E o irmão Casmarrinha, que era do Norte. Está como pastor da igreja na Rocha, e ali, não é? Sim. Isto o que é que mostra? Que a igreja tem carência. Exatamente. Eu não estou com segunda intenção, meu querido. Entende? Se não são pessoas originais daqui, têm que vir do outro lado. Mas não é tanto ir lá, só que tem as suas profissões, ocupações. as suas ocupações. Mas eu vou voltar a insistir no mesmo ponto há bocado. Não tem tempo para escrever as suas memórias, porque se calhar pensa no todo, mas imagine que pensa em todas as semanas escrever um bocado. Não sei, querido irmão, já me têm falado sobre o assunto, mas confesso. Eu acho que seria muito importante, porque uma coisa é o que nós estamos aqui a fazer entrevista, e por vezes há coisas que ficam quando nós escrevemos, temos tendência para pensar mais calmamente e temos tendência para uma semana a seguir voltar a ler e descobrir que faltou referir isto ou aquilo, ou então que alguma coisa que referimos podia estar mais bem especificada, mais bem explicada, e eu estou a tentar entusiasmar um conjunto de irmãos a escreverem, porque as coisas vão passar e para as gerações mais novas essas coisas poderão ser muito importantes, sobretudo se puderem ser publicadas no refrigério, num opúsculo. De antes usava-se muito isso, não é? Havia muito o testemunho escrito em pequenos opúsculos, não é? Agora, os opúsculos é uma coisa que desapareceu completamente de moda, mas existe o refrigério e existem outras possibilidades de fazer. Há agora aquele nosso irmão no Porto, o João Tomé, que ele precisa imenso de informação porque ele vai fazer o doutoramento sobre a história dos irmãos. Portanto, quanto mais informação tiver, mais completa fica. Eu creio que aqui que está muita coisa parte, eu creio que está aqui algo que é muito, muito... Sim. Ainda ontem estive a reler e até fiquei admirado pela forma como eu redigi. Estou admirado. Pois. Se não se importa, eu vou tirar uma fotografia ali àquele quadro, porque é a única maneira de o ter, e se calhar depois indica mais uma outra coisa eu que eu possa tenho ali, com toda a fotografar. sinceridade, foi porque a minha querida insistiu. Exatamente. Porque isto fizeram, não fui eu que fiz lá, foram eles lá. Não é? Sim. Tanto que o cartão deu aí dezenas de anos e há lá as tantas. Não é original, isto foi uma cópia daquilo que... o original já não... Andou no guarda-vestidos, apanhou óleo, etc. Né? Mas o fotógrafo conseguiu fazer, e está ali o trabalho. Eles tinham na entrada da casa
da igreja lá. Eu agora fui lá fazer uma visita, fui lá ao casamento da minha neta, que nasceu lá. Ambos fomos lá no Brasil. na América. Na América, sim, sim. Eles vivem em Long Island. E nós fomos lá. Eu fui à América, agora com esta vez do casamento, 11 vezes. Ela tinha ido 10. Sim, sim. 8 vezes acompanhada com ela. Sempre convites, sempre Sim, convites. sim, sim. E dava-me sempre a oportunidade. Convites da parte de quem? Das igrejas. Destas igrejas? Da igreja de São Paulo, presbiteriana. Sim, sim, presbiteriana. E com a companhia da minha querida, na terceira vez fui lá com ela, foi extraordinário. Foi extraordinário. Olha, este é o... Eu com isto não é vaidade, é gratidão e consolação. Ai, perdão. Não faz mal, não faz mal. Isto Olha, depois monta-se. Tirámos esta fotografia. Sim, sim. Eles têm órgão de tubos. Pois. Não há organista para tocar. Sim? E eles tiveram que chamar um organeiro do Brasil com chamada para reparar. E um dia estávamos lá de tarde e a minha querida pediu ao presbítero que estava lá e o administrador se dava licença que tocasse. E ele disse, faz favor, dona Olinda, aqui não se nota o órgão, aqui já é a entrada para o gabinete do pastor. Sim. Gabinete, porque a sala tem outro. E ela começou a dedilhar. E o presbítero ficou... Ela tinha uma sensibilidade extraordinária. O presbítero chegou e disse, dona Olinda, não sabia que sabia tocar órgão. Já não vai para Portugal, né? Por graça. Claro. Quer dizer, ele tinha uma sensibilidade. Olha, estava uma vez a estudar, preparar um estudo. O órgão que eles lhe ofereceram. É aquela, mas muito completo. Sim. Está aí no quarto guardado, aguardando. E ela começou a tocar. Eu tenho até aqui a música mais perto, quero estar, meu Deus. Sim. Que eu encontrei-a. Tenho estado eu a guardar conheço as bem. coisas. Mas ela tocou de tal maneira. Eu levantei-me, cheguei à marquise, abracei-a, beijei-a e disse, querido, tu fazes falar o órgão. Eu não digo isto com vaidade, com consolação e gratidão. Pois. Então, para terminarmos, o que é foi que muito útil acha... na minha vida, foi muito útil, digamos, Sim, claro. Sobretudo a simpatia que ela criou lá, extraordinária. Sim, e ajudava nos relacionamentos também, e aqui etc. também é muito bom. Pois. Para terminar, o que é que acha que seria significativo no sentido de deixar alguma mensagem, aos que são agora os novos líderes ou potencialmente que virão a ser líderes da Igreja? Seja um termo que, sinceramente e apostolicamente, eu não quero contradizer o irmão de maneira nenhuma, sim. que eu não concordo. Sim. Eu dei um estudo e mencionei que Deus não prepara líderes, prepara servos. Sim. E é aquilo que há necessidade, é exatamente vocações. Sim. Tanto ensino com unção. É que eu noto muitas vezes que falta unção. Sim. Mas hoje em dia também as pessoas preocupam-se muito mais com a questão material. Pois. E como não veem que haja muito a capacidade de resolver certas situações a nível material, depois fogem. É o caso, lá está, tem que haver a vocação, a chamada e a respectiva fé. Foi o que, pela graça de Deus, nunca esqueço uma experiência que eu tive. Cheguei lá abaixo, nós vivíamos lá embaixo, e uma carta, nós tínhamos uma ajuda, que era pequenas ajudas de Canadá, como fruto de uma visita que o irmão Frank teve. Sim.
e eu era secretário na altura da igreja, abria a correspondência, lia, dava a conhecer. Era secretário da igreja, da corporação, não é? Sim, sim, Aquela sim, parte. sim, sim. E eu li, e o irmão Franco comunicava à igreja a falta de uma ajuda para nós, de alguém que ou tinha partido para o senhor, ou qualquer coisa, parece que sim. Eram 15 dólares na altura, canadianos. Sim, sim. Outros eram mais 10, houve outro que era 20. Eram assim umas pequenas ajudas. E depois a fé que sempre tivemos. Eu cheguei com tristeza e disse, olha, isto assim, assim, assim. Ela era extraordinário. O senhor sabe que estamos cá. O senhor vai cuidar. Sim, sim, sim. Quer dizer, ajudou. Pois. Ajudou. Por acaso sabe-se... A fé, a confiança, a entrega. Claro. Por acaso sabe-se a nível da igreja, por exemplo, da igreja da Sota, estão guardadas fotografias e coisas antigas que pudessem ser reproduzidas para o arquivo? Eles devem ter porque eles pediram-me. Ah, Eles pediram-me. Eu nunca vi esse conjunto. Eles Sim. têm. mas Agora, estará num sítio seguro? eu creio que sim. Talvez tenha que contactar com o irmão, porque foi ele que organizou isso. Sim. O irmão Abel Manaia. Sim. Abel Manaia. Eu acho porque ele pediu-me certos elementos, certas coisas, que eu dei informações, Sim. fotografias até, Sim. que eu tenho e tenho aí, porque naquele tempo só é que tinha máquina fotográfica. Sim? Olha esta máquina. Ela acompanhou, foi no ano da nossa conversão, eu fui a Lisboa. Sim. E ela depois acompanhou Mauro Cio à estação. E vinhamos e aquelas fotógrafos naquela altura, ambulantes, Exatamente. mandavam. Exatamente. Está aí, e essa fotografia, desculpe, esta fotografia foi tirada por mim com essa máquina. Esta também, que é a tal amiga dela, Sim. que ainda é viva, vive em Braga, era Hermínia Bernardino. Sim. Talvez o irmão goste. Eu creio que esta fotografia foi dos primeiros batismos, ou um dos primeiros batismos. Meu pai, minha mãe, a Dona Dorta, esposa do Sr. Frank Smith. Sim. Dona Dorta, esta era uma querida irmã, com o senhor. Tudo isto já está com o senhor, menos eu não estou aqui, não é? Sim. Esta querida irmã era casada com um africano. O meu pai brincava sempre muito com ele. Vou ver se... Eu depois vou tentar fotografar, mas vou pôr aqui, isto com os reflexos é difícil. Mas vou tentar depois fotografar. Fotografias eu tenho aí, há dias estive a ver álbuns de casamentos. Eu costumo dizer que quem realiza os casamentos, o casamento são os noivos, na intimidade e privacidade. Sim. As cerimónias foram, creio que, 76 ou 77. E eu tenho ali muita fotografia de batismos, Sim. etc. Que fiz de cultos ao ar livre, ao longo de todos os anos. Mas eu fazia-os como uma questão de recordação, simplesmente, não é nada. Mas não tem os dados do ano em que foi, etc. Algumas coisas têm, outras não têm, mas eu creio que o irmão Abel Manaia tem... Eu vou depois falar com ele. Contacto com ele. Sim.